Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo, meu querido Gustavo Mota. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, meu ídolo, e você? Tudo. Tô recuperando. Recuperando, isso aí. Já fico com aquela voz mais ou menos. 100%. Gente, e vamos falar, né, do Vasco, da preparação do jogo com o Palmeiras. Vamos falar da goleada do Cuiabá. Demorou a vencer, mas quando venceu, convenceu, né? Meu Deus do céu, vamos falar também disso aí. Vamos falar da semana do Vasco, que é extremamente importante, politicamente, na justiça também. Vamos falar de seleção brasileira, porque o garoto Endrick... Brilhou a estrela do Endrick. Você acredita? Acredita? Vem aí como diria, um fenômenozinho. Se Deus quiser, tá faltando um. Tomara. Então nós vamos tocar nesse assunto aí também. Hoje eu juro que vai ter os abraços. Tá tudo separadinho ali. Muita gente gostou do nosso vídeo com o Pedro Duarte, porque essa semana também tem a última audiência pública em São Januário. Vamos passar nisso aí. E sem ser essa semana, na outra semana, já pode votar e aprovar o potencial de São Januário. Olha que coisa. Vai sair, se Deus quiser, sai o quanto antes. Do lado de lá tem Flamengo também, tentando o estádio. Vasco tentando Parece também. Que o Fluminense também tem alguma coisa assim. Se Deus quiser, todo mundo vai ter o estádio para chamar de seu. Boa, gostei dessa frase. Essa música era de quem? Aí faltou. Homem para chamar de seu. Erasmo Carlos, grande vascaíno. Sabe muito de futebol. Ele fez uma música assim: Zico tá no Vasco com o Pelé. Você lembra disso? Se você não lembra, vai lá na discografia de um dos maiores cantores e também compositores da música popular brasileira, grande vascaíno, o tremendão Erasmo Carlos. É isso aí. Tá pensando o quê? Aqui é cultura. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga nada. Por que tem que inscrever? Pro YouTube perceber que você gosta do canal Wellington Campos FC. Que é sério, que é bacana. Que tá gostando, que é um canal que você quer assistir mais vezes. E aí o YouTube entende que se você também quer assistir mais vezes, outras pessoas podem querer. E aí recomenda para mais gente, passa o nosso conteúdo para muitas mais pessoas. Eu tô perguntando à nova geração, porque eles chamam isso de... Isso é o tal do algoritmo. Algoritmo, isso aí. Algoritmo. Algoritmo entende que o conteúdo é bom, que o conteúdo é legal, por isso que o like também é muito importante, porque aí você consegue direcionar o canal para mais gente ver, né? É isso aí. E o Roda a Vinheta? Roda a Vinheta é antigo, então roda a vinheta. Você já viu que eu estou fazendo um vídeo bem light? Sim. Até porque hoje é domingo. Domingo é só assuntos leves. Porque senão o cara já está pressionado a semana toda. Prestação. Hoje é 9, amanhã é dia 10. Já tem troço vencendo amanhã. Sim. Bom, se tudo deu certo, o salário já caiu. Já caiu. E aí agora é hora de gastar o salário. Mas vamos lá. Palmeiras e Vasco, quinta-feira, 21h30. Você considera que o Vasco, não tendo jogador convocado para a Copa América, Léo Jardim, Puma, Medel, Galdames, Esforça, o Robert Rojas, isso é bom para o Pacheco? Muito não, isso é sensacional, isso é excelente para o Pacheco. É óbvio que o jogador, ele quer ser convocado, quer representar o país dele, ainda mais nessas condições, né? O Léo Jardim esteve lá, sentiu o gostinho, pensou que poderia estar na Copa América, mas claro, a concorrência é muito maior. O mesmo caso para o Puma, para o Medel, enfim, para todos os jogadores convocáveis desse time do Vasco. Mas, claro que para o Álvaro Pacheco é sensacional ter todo mundo à disposição. Quem mais rápido, todo mundo fica já entrosado com o esquema dele, e aí facilita muito mais para o Vasco voltar a ter resultados positivos. E se o Vasco tem todo mundo, lá o técnico Abel Ferreira, amicíssimo do Álvaro Pacheco, vai ter desfalques
justamente por causa das seleções. Não, exatamente. É o ônus... Ele perdeu o Richard Rios, né? Sim, Richard Rios foi embora para a seleção da Colômbia. Gustavo Gomes, capitão do time, cobrador de pênalti, está fora. Deu sorte que não perdeu o Rafael Veiga, mas o Endrick já estava planejado que seria a última partida dele nas semanas passadas, porque já se apresentaria ao Real Madrid, mas também não deixa de ser um desfalque, não chegou ninguém para o lugar, então ele tá com desfalque aí porque o Endrick saiu. Só que tem também, claro, o retorno do Dudu, ídolo do time, ficou fora praticamente o ano passado inteiro. Se machucou num jogo com o Vasco. Exatamente. Então, quase na lateral, ele girou o corpo em cima do joelho. E aí deu ruim. E ali eu estava na transmissão, doeu no meu joelho. Doeu. Não. Óbvio que assim, foi uma lesão séria, mas é um jogador muito importante. Está voltando, não vai forçar muito a barra, mas claro, qualquer cuidado é pouco, porque a gente está falando de um jogador que há muitos anos é o melhor jogador do Palmeiras. Verdade. Bem colocado pelo Gustavo. Pelo lado do Vasco, o Prachetes está machucado. Ele fica fora desse jogo com o Palmeiras, ainda sem prazo de quando volta. E é um jogador pretendido pelo futebol norte-americano lá, como chama a liga? MLS. MLS. Não. Faz parte também, né? É um jogador que está sendo procurado numa liga que não é tão disputada assim, mas que ano passado levou o menino do Vasco, levou o Gabriel Peck. Então, cada vez mais eles estão olhando para o futebol brasileiro e eles conseguem convencer os jogadores por conta dos salários, né? Eles conseguem oferecer o dobro, o triplo, às vezes 5 vezes mais do que o jogador ganha aqui no futebol brasileiro, e o jogador tem uma carreira curta, pensa na família, pensa nos pais, pensa na esposa, nos filhos. Óbvio que não pode desperdiçar essas oportunidades. Então, infelizmente, não dá para competir. A moeda lá vale muito mais. E o Gabriel Peck me disse que o futebol europeu hoje olha muito para o futebol norte-americano. Podemos dizer que sim, não é muito a cara do futebol europeu levar um jogador do futebol norte-americano, até porque é um nível bem mais baixo. Esse tem sido, na verdade, o lado contrário. O Messi foi para lá, saiu da Europa e foi para lá, o mesmo fez o Busquets, o mesmo fez o Jordi Alba, esses saindo do Barcelona. Então, é óbvio que ele vai falar porque é uma alternativa, né? Tentar fazer esse intercâmbio para a Europa, que é onde tem hoje os melhores jogadores do mundo, mas é muito difícil. O futebol brasileiro ainda tem um contato muito maior com o futebol europeu, não à toa. Sim. O Flamengo vendeu muitos jogadores nesse passado recente, o Palmeiras está vendendo muitos jogadores ao futebol europeu, mas, óbvio, cada um faz as suas escolhas para as suas carreiras, né? O Felipe Coutinho, né? A informação do Vasco, tanto do staff do Felipe, que já conversaram, não podem revelar, até porque ele precisa sair do Aston Villa. Saiu a lista do Aston Villa de quem vai para a pré-temporada e não tem o nome do Felipe Coutinho. Ou seja, já é um bom caminho pensando em Vasco. Resta fechar a conta. Como que você fecha a conta? Ele tem mais 2 anos de contrato com os caras. Os caras vão pagar para ele? Vão liberar? Vão fazer um empréstimo para o Vasco de 1 ano? Tudo isso que me passou foi o staff do Felipe Coutinho. Então, eles ainda não têm essa resposta. O Aston Villa já deixou bem claro que não conta com ele, não faz a menor questão de ter ele para a próxima temporada, então tem que facilitar também essa venda, né? O Vasco quer o Felipe Coutinho quer o Vasco, o Aston Villa não quer o Felipe Coutinho, vai aliviar a conta. Acho que já passou da hora do Aston Villa também fazer esse contato com o Vasco e, toma aí, me paga em 12 parcelas, me paga aí como puder, sem juros, enfim. E libera de uma vez, acho que vai ser bom para todo mundo, é o que todo mundo quer. Inclusive o Aston Villa, até porque se o clube inglês quisesse o Felipe Coutinho, ele estava lá se reapresentando, estava lá mostrando nos treinamentos. E se eles não estão fazendo questão de que ele esteja lá treinando, morando lá na Inglaterra, não vai ser aos 45 do segundo tempo, assim que a temporada for começar, que eles vão resolver querer o Felipe Coutinho. Então libera de uma vez. A gente já sabe que é o sonho do Felipe Coutinho, a torcida está esperando o Felipe Coutinho. Aqui ele vai ser muito mais importante e muito mais querido do que está sendo lá, então eu acho que é só mesmo alinhar e fazer a assinatura do papel. E tem outra coisa, Felipe já colocou para o Vasco, não venho sozinho não, tem que vir acompanhado, tem que vir com gente de qualidade para me ajudar. Não, e tá certo, porque também não adianta ele vir num barco furado,
afundando e quererem que ele resolva, não vai resolver, e aí a torcida vai cair em cima dele, faz parte. O processo é esse. Ano passado foi a mesma coisa com o Payet. Esperava-se muito dele, ele seria o salvador, no final das contas foi aos 45 do segundo tempo e o Payet perdeu muito do prestígio. É o que pode acontecer com o Coutinho. Então ele está correto. Tem que chegar e falar o verdadeiro ABC, ó, não venho sem pelo menos mais uns 5 reforços comigo, que vai elevar o nível do time. Os jogadores que estão lá hoje são ruins, não vão me ajudar. Então ele tem que ser honesto. O Pedrinho é jogador, foi jogador. Felipe e Pedrinho foram jogadores e bons jogadores. Então eles sabem que os que estão lá hoje são ruins. Sabe quem é bom e quem não é bom. É isso. O Pedrinho foi um ótimo meio-campista. O Felipe rodou, jogava em qualquer posição, até de goleiro, se bestasse, ele jogava bem. É. Então ele sabe que o meio de campo do Vasco hoje é ruim, a defesa é ruim. Então tem que trazer jogadores que vão elevar o nível do time para brigar lá em cima. O Vasco há muito tempo não chegava nas oitavas da Copa do Brasil. Tem a oportunidade de fazer uma temporada histórica. E pode jogar tudo isso no ralo se não trazer ninguém. O vovô tá sempre vendo os nossos vídeos. Sempre. Qual o nome dele? Vovô Dejaí. Vovô Dejaí, uma expressão da sua época. Não tem como cobrir o sol com a peneira, né? Só conhece essa. Ou seja, tem que trazer reforços. Isso aí é fato. Isso aí não tem como falar outra coisa para o torcedor do Vasco da Gama. A semana política / justiça. Amanhã, reunião do Conselho Deliberativo para criar ou não uma comissão para apurar a venda da SAF para a 777. No final de semana, nas redes sociais, o Jorge Salgado publicou perguntas e respostas muito bem feito. Para mim, elucidativo, mas como o negócio é político, então vamos aguardar a reunião de amanhã. Na terça, tem a última Assembleia, como chama? Não, audiência pública. Isso. Em São Januário, 7h, no ginásio de São Januário. Você morador do entorno do Vasco, você empresário que trabalha ali do lado de São Januário, nos arredores, você que é vascaíno, vá a São Januário, compareça, faça perguntas, participe. Quer mais detalhes? É o nosso vídeo anterior com o vereador Pedro Duarte, que lá estará também para ajudar nessa questão, porque aí vai ser a última audiência pública. E depois, como disse no vídeo anterior o Pedro, sem ser essa próxima quinta, na outra quinta-feira, já pode ser a segunda votação com as emendas do potencial construtivo de São Januário, aprovado, passando para o Eduardo Paes. Até brinquei com o Pedro, já deve estar com a caneta na mão esperando para rubricar, mandar publicar e o Vasco correr atrás das empresas para fazer a parceria e começar o estádio. Marcos Braz, do Flamengo, vereador, assinou, fez uso da palavra, destacou a importância de fazer um grande São Januário e pediu apoio dos vascaínos também para o estádio do Vasco da Gama e do Flamengo. Sim. E pediu apoio. Então, é bacana Flamengo e Vasco, Fluminense e Botafogo, pensar para cima. Isso. É aquela coisa, não dá para crescer só olhando para cima, tem que olhar para os lados que todo mundo cresce junto. Tem que crescer junto. Tem que crescer junto. O Flamengo pode ajudar o Vasco nesse processo, o Vasco pode ajudar o Flamengo nesse processo, o Fluminense pode se beneficiar e o Botafogo também pode aproveitar esse bolo e conseguir algum benefício. É importante isso. Eu acho que nunca esteve tão perto uma reforma de São Januário para os parâmetros que o Vasco merece. Nunca esteve tão perto a construção do estádio do Flamengo porque tem gente envolvida querendo. Do lado do Vasco tem o Pedro Duarte, o próprio Eduardo Paes é vascaíno assumido, já deixou claro que o que estiver ao seu alcance será feito. E tem muita gente também interessada... Outros vereadores também, para a gente não... Isso, para também... Né? Para a gente não ser injustos. Mas muita gente envolvida dentro da política do Rio de Janeiro, assim como também para a construção do estádio do Flamengo. Pedro Paulo tem demonstrado esse interesse. A gente tem... O próprio Eduardo Paes? O próprio Eduardo Paes também demonstrando interesse, porque é algo do seu interesse que tenha cada vez mais negócios e empresas movimentando dinheiro no Rio de Janeiro, principalmente na cidade do Rio, que é onde ele é prefeito, porque tudo isso atrai mais turista, atrai mais dinheiro para a cidade, atrai mais investimento. Então é importante. A gente precisa entender não só como futebol, mas como negócio.
O fato de o São Januário receber 40, 50 mil, 60 mil pessoas, o Flamengo ter um estádio para mais 80 mil pessoas, tudo isso atrai mais negócio e mais dinheiro, mais emprego, mais dinheiro para ser revertido em saúde, educação, transporte vai ser impactado e vai precisar de investimento. Então, tudo isso quem ganha é a cidade do Rio. Então, é importante ter essa movimentação. Eu tenho 22 anos, eu já vejo desde que eu me conheço por gente, o Flamengo vai construir um estádio, São Januário vai ter uma reforma, Fluminense vai ter um estádio. Só que isso nunca passou de um boato. Agora, de fato, a gente tem de forma concreta isso evoluindo. E é importante que isso continue evoluindo. Que bom. Que você desde criança estava ouvindo e agora você pode agora eu tô escrever, mais ou menos tendo imagens. Escrever e falar no microfone da Super Rádio da Super Rádio Tupi, perfeitamente. E Hendrick? O menino brilha, hein? Não tem como negar que o garoto tem estrela. Ele entrou no final do jogo. Vinícius Júnior fez uma jogadaça também no gol dele. E o Hendrick, mais uma vez, brilhou. Ele brilhou contra a Inglaterra, contra a Espanha e agora novamente marcando o seu nome. Já passou da hora dele ser titular dessa seleção brasileira com Dorival Júnior, que ainda está buscando um centroavante, né? Já testou o Evanilson, já está fazendo alguns testes, mas quem entra e resolve é o Hendrick, não tem para onde correr. Vamos assistir o Hendrick passando na zona mista. O que me chama a atenção, e você assistiu aí o vídeo comigo, é o pé no chão. É um garoto de 17 anos que tem uma base familiar de pai e de mãe, que é preparado. Você vê que ele tem um personal mídia. Né? O que é um personal mídia, Wellington? É um jornalista que te prepara para a entrevista. Ó, o cara vai te perguntar isso, pensa nisso para responder. O que é importante? Porque hoje nós somos... a língua é o chicote do rabo, como dizem os antigos. E muitos jogadores já se prejudicaram com isso. Não é óbvio que pelas declarações. Aquele estilo debochado sempre foi muito bem visto. Mas, de certa forma, irresponsável, também... né? Mas sempre também fez muito mal. O Romário, o Edmundo, esses jogadores que sempre foram muito de falar, tinham que resolver em campo e resolviam. Mas muitos jogadores falaram e nunca resolveram. Então acabava pegando mal. Então é importante para o Hendrick, um garoto que já cresceu nesse ramo, de que tudo é muito picotado, os cortes dos momentos são colocados em situações que não são tão legais assim, ele já sabe se posicionar de uma forma mais correta, sabe entender a sua posição no futebol até hoje, como ele mesmo falou, não é nem ninguém perto do Pelé, perto de outros jogadores que compararam com ele sabe e ele deixa bem claro isso para que todo mundo também não coloque ele em nenhuma saia justa. Então é muito importante isso também, porque ele está indo para o maior clube do mundo, está indo jogar no Real Madrid, possivelmente não vai ter oportunidades nesse momento inicial, porque vai competir contra Vinícius Júnior, Mbappé, Rodrigo, enfim, jogadores já consagrados. Ele chega agora, ainda vai ter que comer muito arroz com feijão, e ele tem essa consciência de que ainda vai ganhar muitas coisas nessa carreira dele. Muito bom. Por que você não comenta aí sobre o Hendrick? Por que você não comenta aí sobre o Vasco da Gama? Por que você não deixa a sua opinião? Deixa sim, deixa seu nome. Olha aqui, vou trazer os abraços. Eu sempre fico prometendo os abraços. Deixa eu abraçar aqui o Raimundo Valber Gonçalves, né, agradecendo aí o trabalho do Pedro Duarte, o André Pereira, o Paulo Roberto da Silva, quem mais aqui? O Marcos Santos, o Pedro Vieira, né, ele está em Marabá, no Pará, Bom Sucesso, Minas Gerais, o Romeu Viana, quem mais aqui? O Hernani Lira, quem mais aqui? O Wellington, um grande abraço, Santa Catarina e a cidade de Laguna, é muito Vasco, José Laguna, um abraço, Zé. O Antônio Carlos Figueiredo, de São Gonçalo. Fala aí, Antônio Carlos, um abraço para o nosso querido comunicador Antônio Carlos, ele acordando as manhãs do Rio na Super Rádio Tupi, aniversariante de hoje, o estagiário delicado. Olha o nome do... Meu ídolo, parabéns, um grande abraço de Londrina, bacana. Quer mais aqui? Marinaldo Paredes, o Luiz Carlos Tranin, de Resende, Rio de Janeiro. Quem mais aqui? O José Augusto. Eu vou responder aqui, o Solano Cruz.
Ele está dizendo, Wellington Campos, você também ajudou a vender o Vasco. Nunca se esqueça disso, não. Eu não tenho esse poder, amigo. Se eu pudesse, eu teria. Eu não tenho, tá? O seu nome é Solano Cruz. Pensa um pouquinho na bobagem que você está falando. Aliás, todos nós temos direito de falar algumas bobagens. Você está com o seu direito, né? Com a sua licença poética. O importante é... Eu vou te responder, não vou fugir, não. É porque, Wellington, você ajudou a vender o Vasco. Gente, eu não falo nem inglês, só para te ajudar. Então, como que eu vou participar das reuniões com a 777? Se eles não falam português? A caneta e a assinatura foram de outras pessoas. Todos os vascaínos que votaram sim e que votaram não na Assembleia Geral, que votaram sim e que votaram não, ajudaram a vender o Vasco. Eu falei bobagem, não? Não. Então, isso se chama democracia. Isso se chama liberdade. Isso se chama voto legítimo. Se a maioria quis, está vendido. Se a maioria não quisesse, não teria vendido. Então, esse pobre coitado que não é sócio do Vasco, né? Ele não vendeu o Vasco, não. Inclusive é importante, foi graças a esse rapaz aqui que você soube que o Vasco foi vendido por outras pessoas. Porque assim que todo o negócio foi fechado por outras pessoas, ele foi o primeiro a vir aqui noticiar e contar para os vascaínos o que é que estava acontecendo com o clube. Volta ali atrás, vai ver os outros vídeos. Os nossos vídeos sempre foram extremamente positivos ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu jamais vou me meter na vida política do Vasco. Vender, comprar, trocar. Eu não tenho assento. Eu não sou vascaíno. Eu não sou sócio do Vasco. Seria muito honrado sócio do Vasco da Gama. E me sinto vascaíno. Agora, não posso e não participo da vida política, não sou de oposição, não sou de situação, eu sou a favor de uma coisa que talvez você não seja. Clube de Regatas Vasco da Gama. Desculpa o desabafo, mas porque essa peste em cima de mim, as pessoas que me conhecem, aos 60 anos, já estourei a idade, né, Gustavinho? Não, e também não pode deixar passar, acho que é importante também. Não, porque aí a gente também já responde um monte de gente. Isso aí, não, já deixa bem claro, o Solano, ele foi o infeliz o que falou. porta-voz, Mas, enfim, infelizmente a gente tem alguns comentários como esse. Vamos mudar de assunto, que o assunto aqui é felicidade, vamos mandar um abraço. Para quem? Para os amigos do Barra do Tauru, lá em Nova Friburgo. Meu tio Jerônimo e os amigos dele vascaínos acompanham a gente lá no Barra do Tauru. Vascaínos do Barra do Tauru e também outros torcedores. Eles acompanham a gente, acompanham as transmissões do Vasco pela Super Rádio Tupi, então tá o abraço aí. Então, que continuem acompanhando a gente, mandem os comentários e, claro, quero saber também a reação de vocês ao receber esse nosso abraço aqui do ídolo Wellington Campos. É isso aí. Gente, desculpa, mas eu tinha que fazer aqui um desagravo aqui, porque para quem me conhece, eu não vou me meter. Vocês sabem que, acima de tudo, Clube de Regatas Vasco da Gama. Nem A, nem B. Não tenho a menor... Eu sou Clube de Regatas Vasco da Gama. Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC. Dá o joinha, por favor. Se liga na gente, tá? Aqui, notícias verdadeiras. Notícias que você pode confiar. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, meu ídolo. Tamo junto sempre. Sempre me salvando aqui, o Gustavo. E fiquem com Deus. Uma grande semana para todos. Do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e o Wellington Campos.